Muito bom dia! Hoje a coisa tá feia. Se a sua mensagem não move ninguém, sua missão virou um marketing vazio. E é exatamente assim que eu quero começar essa live hoje. Porque olha, a coisa hoje ficou assim pequeno, viu? Bom dia, MAP, seu lindo, tudo bem? Gente, olha só. Hoje eu ia entregar as outras três etapas lá da trinca sobre marketing. Mas eu vou ser sincera. Eu planejei, eu olhei, eu pensei e não existia a possibilidade de eu entregar tudo junto. Não tinha. Porque é muito conteúdo. Então, assim, eu vou trazer tudo o que realmente foi falado, como foi falado, sabe? Então, eu não quero nem ser leviana em esquecer alguma coisa, sabe? E então, por isso que realmente hoje eu trouxe tudo o que o Joel J, tudo que ele falou, tá bom? E eu não quero começar com nossa, super enrolações, enfim, nada disso. Eu quero ir exatamente direto ao ponto, tá? E uma das coisas que eu quero falar, a primeira, né, o nome, e depois eu vou deixar aqui embaixo o link para que vocês possam ter todo o material, tá bom? Todo o material. O nome hoje da nossa proposta é Marketing Estratégico e Posicionamento, tá? Aí eu coloquei o que você vai aprender. Aprenda os princípios fundamentais do marketing que não mudam, mesmo quando as plataformas evoluem. Isso, olha, pegou bastante. Foi um tema, assim, de palestra que marcou absurdamente, tá? E o primeiro ponto que precisa ser, o primeiro princípio que precisa ser imutável dentro do marketing e é imutável, né? É o princípio do comportamento humano. Olha só, por que o comportamento humano ele é imutável? Porque nós dominamos os negócios, tá? Então são três tipos de princípios imutáveis dentro do marketing: comportamento humano, a forma de atrair leads qualificados e como que a gente tangibiliza e comunica, tá? Então, a primeira parte do comportamento humano nós temos que estudar o comportamento humano. Porque quem domina qualquer coisa, qualquer parte do marketing, são os negócios, é o ser humano. Não existe outra forma. Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar, a primeira coisa que a gente precisa se inteirar dentro de um marketing é como aquela classe, como vou colocar assim, como que aquela parte, o seu cliente ideal, né, o seu ICP, como que ele está se comportando naquele momento para consumir o seu produto, tá? Então, o Joel falou bastante sobre isso, falou bastante sobre como que a gente pode estudar o comportamento humano para que a gente tenha obviamente, mais sucesso dentro do marketing, tá? E por que isso é um princípio imutável? Porque se você não estudar o ser humano, se você não estudar como ele está se comportando, como que ele vem evoluindo, você obviamente fica obsoleto. Então, o primeiro princípio para o Joel J do marketing é o comportamento humano. A gente precisa estudar ele sim ou sim. O próximo item, né, é atrair lead. Então eu coloquei assim, ó, a função do marketing é atrair leads qualificados para o departamento de vendas. Parece que é básico, né? Mas não é. Tem muitos ainda que relutam sobre isso, tá? E assim, isso não pode mudar. O marketing, ele realmente precisa trazer leads qualificados para vendas. E aí, lógico, que tem sempre aquela briguinha, né? Poxa, mas ele me trouxe lead, o lead não está qualificado. Mas aí o marketing, mas você que não sabe converter.
Então tem sempre essa jogada ali de um para o outro. E sempre vai existir, sinceramente. E na minha opinião, ao invés da gente ficar debatendo se... Lógico que não estou dizendo que nós não temos que entender se o lead realmente ele está ou não qualificado, tá? Não estou dizendo isso. A gente tem que saber realmente se ele é um MQL, né? Se é uma pessoa que realmente vai comprar o nosso produto ou são só pessoas aí totalmente errôneas, tá? Então, comportamento humano, atrair leads qualificados, e eu coloquei aqui o terceiro, tangibilizar e comunicar. Coloque no chão o resultado que o seu negócio provoca e comunique isso de forma clara, tá? Então, se eu te perguntar assim, ó, em 30 segundos, o que o seu negócio resolve? O que o seu negócio ele consegue, o que o seu negócio vende? O que o seu negócio resolve? Qual é o problema que o seu negócio resolve? O que em 30 segundos, um pitch de vendas, ó, em 30 segundos você conseguiria fazer que o seu negócio ele resolve? Qual é a dor? Qual é o problema, tá? E nisso eu me peguei pensando um pouco nessa parte, né, dos princípios imutáveis. E eu conversando, enfim, eu peguei uma frase assim, que Jesus não criou conteúdo, mas ele registrava tudo que ele vivia. Eu fiquei muito assim, sabe? E é a mais pura verdade. Ele não ficou criando inúmeros produtos, inúmeros conteúdos, não. A única coisa é que ele realmente registrava absolutamente tudo que ele estava vivendo. E isso fez com que o marketing dele fosse aí prolongado por 2025 anos, né? Então, acho que é importante aí, dentro desses princípios, nós registrarmos tudo o que nós fazemos. Fechou? Então, princípios imutáveis, comportamento humano, atrair leads qualificados e tangibilizar sempre para conseguir comunicar. Outro ponto que eu coloquei aqui, produto bom é o melhor marketing. Não adianta, tá? Não adianta a gente inventar a roda. Essa que é a verdade, tá? E eu separei aqui, ó, qualidade gera boca a boca. Gente, se o produto ele é bom, ele vai ir, ele vai ter como é que chama? Ele vai ser orgânico, essa é a palavra. Ele vai ser orgânico. Ele não é um produto que você vai precisar fazer, nossa, milhões de anúncios. Evidente que precisa, tá? Mas o produto bom, ele vai gerar o boca a boca, tá? O marketing, ele só vai acelerar, obviamente, o que o produto ele já carrega. O marketing, ele vai expor de forma, obviamente, de visão, né? A forma como atrair aqueles desejos, o que ele precisa entregar. E aí ele falou uma frase de Steve Jobs: design não é estética, design é função. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, né, com o design de alguma coisa, mas não, a gente tem que se preocupar principalmente com a função disso também, né? E Steve Jobs, imagina só, né? Quem hoje em dia não tem uma maçã mordida, né? Eu não tenho, eu já tive, eu não tenho. Nada contra, parabéns para todo mundo que tem, tá tudo certo. Bom dia! Bom dia! Outro ponto que eu separei aqui, ó, entenda seu cliente melhor que ele mesmo. Gente, entender o nosso cliente, estudar sobre o nosso cliente é o primeiro ponto lá em cima, lá que eu acabei de falar, tá? Então, explique o problema, foque na solução e gere conexão. Quando nós conseguimos entender o nosso cliente, a gente consegue explicar o problema do cliente para ele mesmo, porque às vezes ele vem confuso para a gente. Às vezes ele não tem como que eu posso dizer, toda clareza do que realmente ele precisa, do que realmente vai solucionar o problema dele. E sinceramente, às vezes nós vamos até mudar em cima do que ele veio, né? Em cima do que ele veio nos pedindo, a gente vai até mudar a solicitação dele. Por quê? Se a gente não entender o que ele quer, para que a gente possa explicar para ele, poxa vida, nós vamos vender um produto errado, nós vamos vender algo que não vai, evidentemente, né, gerar ali todo
toda a conexão para ele não vai resolver o problema dele. Aí o problema vai ser você. Por quê? Porque você precisava entender melhor do seu cliente para explicar para ele algumas coisas, tá? Ainda que hoje alguns produtos, não são todos também, alguns produtos o cliente ele chega sabendo mais do que a gente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Foque na solução. Por quê? Mostrar como você resolve o problema de forma clara e direta. Muitas vezes a gente fica dando voltas e, na verdade, por não ter clareza do que o cliente quer e não conhecer os nossos problemas, os nossos produtos, muitas vezes nós não somos incisivos, nós somos prolixos. A gente fica girando ali, ó, exatamente em volta, tá? Então, explicar o problema para o cliente, focar na solução e gerar conexão. O marketing, ele precisa entender qual é o jogo da mente da pessoa. Por isso que precisa estudar sim, precisa estudar programação neurolinguística, precisa estudar vendas com PNL, né? Aplicada, na verdade, precisa entender de gatilhos mentais, não pode ficar somente no achismo, não pode, tá? Se ele não entender como que funciona o nosso cérebro, quais são os gatilhos que são acionados, sinceramente, o marketing não vai, obviamente, exercer ali uma função mais detalhada, uma função mais incisiva, mais cirúrgica, tá? Esse é um ponto bem interessante aí que daria mais tranquilamente mais umas aulas aí, tá bom? Posicionamento é percepção. Gente, olha só, percepção. O que é uma percepção do ponto de vista do marketing, tá? É o posicionamento, posicionamento não é a intenção, é como a pessoa te enxerga. Quem aqui adora o café da Starbucks? Cafezinho da Starbucks é uma delícia, gente. Só que, sinceramente, ele é praticamente o mesmo café de uma padaria muito boa aqui em São Paulo, em qualquer lugar que você esteja. Essa é a verdade. Mas a percepção de como nós enxergamos o Starbucks faz com que tudo aquilo seja diferente. O nomezinho no seu café, o ambiente, é isso. A percepção é como nós conseguimos enxergar e, detalhe, dar condições daquela marca, cobrar até mesmo, às vezes, um valor muito mais alto do que ela poderia cobrar. Quem nunca pagou no Starbucks um cafezinho um pouco mais aí dos seus 10, 15 reais? Várias pessoas. E ele, obviamente, não valia isso. Porém, nós temos uma percepção porque o posicionamento deles é extremamente alto. O que eles vendem não é um café. Eles vendem muito mais do que um café. Eles vendem a experiência. E aí eu pergunto, qual é a experiência que o seu cliente tem com você? A começar pelo marketing. Eu nem vou falar de vendedor, porque isso a gente falou semana passada, tá bom? Campo de batalha. A mente do consumidor é um campo de batalha. Gente, é assim, ó. De um lado você quer comprar, do outro que é a sua emoção, tá bom? Lado direito aqui, ó, tá? Hemisfério direito do nosso cérebro, emoção completamente, tá? Lado esquerdo, completamente razão. Então, de um lado eu quero comprar, do outro eu preciso justificar isso. E a cabeça do cliente, ele fica assim, ó, um brigando com o outro. Por isso que muitas vezes nós compramos na emoção e justificamos na razão. Sempre é assim. Ah, a mulher vai lá comprar uma bolsa. Eu preciso comprar por causa do casamento. Poxa vida, imagina só quantas bolsas ela não tem em casa. E tá tudo bem. A motivação dela é uma e a razão tá falando assim, não, mas você precisa. Eu nem vou entrar no mérito de quando nós falamos assim, ah, é porque eu mereço. Meu Deus do céu, aí é pra acabar, tá bom? Tem uma coisa também que faz muito sentido nesse campo de batalha, quando nós precisamos tomar uma decisão e precisa ser acompanhada pelo outro, né? Então precisa ser acompanhada pelo marido, pela esposa, e às vezes você nem queria muito, mas só pelo fato do outro ter falado para você assim, não, a gente não precisa disso, enfim, deram uma negativa, a gente já fica assim, mas eu precisava mesmo, viu? Aí parece que você vira uma rincha, né? Tipo, pra você
é algo que é tão... Não é importante, não é. Você nem queria muito, mas só pelo fato do outro ter falado que não, você gostaria de aplicar aí a sua verdade, você gostaria de aplicar a sua autoridade. Então tem que tomar muito cuidado e lembrar sempre que a nossa cabeça, e principalmente a cabeça do consumidor, é um campo de batalha, tá? Seja o primeiro. Olha, essa daqui, e eu acho que eu falei dessa frase semana passada porque ela me impactou muito. Muito, 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 muito mesmo, assim, sabe? Eu realmente eu tô escrevendo algumas coisas com base nisso. Seja o primeiro. Se você não puder ser o primeiro da sua categoria, crie uma categoria para ser o primeiro. Se você não for o primeiro da sua categoria, crie outra categoria para que você seja o primeiro. Tem ideia de quanto isso é forte? Olha só, independente de onde você estiver, independente do que você estiver fazendo, independente, se você não for o primeiro, crie uma categoria para que você seja o primeiro. Para que você possa mostrar autoridade, para que você possa ser mais específico, para que você possa nichar o máximo o que você entrega, para que você consiga ser mais, que você consiga ser bem sucedido. Esse é um ponto extremamente importante, tá? Então, crie uma categoria caso você não seja o primeiro em outra. Isso daí, para mim, assim, é extremamente importante, tá? Bom, então com isso nós falamos de posicionamento e percepção. Marketing de confiança. Olha, aqui eu vou trazer uma estratégia bem bacana. E se você não pegou caneta e papel, pega papel e caneta agora, tá bom? Bom, primeiro, 4 pontos, tá? Marketing de confiança. Construa confiança. As pessoas compram de quem confiam. Elas não compram de empresas. Quantas vezes nós já vimos que a pessoa é atendida ali por um vendedor, o vendedor mudou de empresa, aquele cliente, muitas vezes ele vai comprar deste vendedor. É muito difícil, a não ser que seja um produto bem nichado, a pessoa, o cliente, ele continuar comprando da empresa, mesmo o vendedor saindo. E isso daí mostra 2 coisas, principalmente do vendedor, tá? E uma coisa do marketing. Primeiro, porque o marketing está fraco. Essa é a verdade. Porque se a empresa, se o cliente ele foi comprar com outro vendedor, significa que essa marca, que esse branding, ele não está tão bom assim, tá bom? E do vendedor, primeiro, ele tem bom relacionamento com esse cliente, tá fazendo aqui o seu trabalho bem feito, tá bom? E segundo, obviamente, ele está passando confiança do produto dele, ou na verdade da persona dele. Isso é um ponto também, tá? E uma frase que eu separei aqui, que eu me pegou também, que me fez pensar, é que o Senhor, que Jesus, ele não vendia, o marketing dele era ele próprio, era ele mesmo, era o comportamento dele. Então, toda palavra que ele entregava pra gente era o marketing dele. Era a forma como ele se vestia, era a forma como ele agia, era totalmente isso. Então, quando Jesus, ele precisou trabalhar o marketing dele, ele era o próprio comportamento dele, era o marketing dele, em todos os sentidos. Em cada milagre, em cada fato novo, a forma como ele, obviamente, escolheu cada um dos discípulos dele, né? Então, cada comportamento dele era uma construção de confiança que ele fazia. E isso daí, nós precisamos comprar a confiança. E muitas vezes a gente esquece, né, de comprar essa confiança, né? Segundo ponto, forme opinião, tá? Seja um formador de opinião da sua indústria através do conteúdo através de um conteúdo consistente. Então, independente de onde você trabalhe, tá? Independente do que você faça, o seu marketing, ele precisa formar a opinião dos seus clientes. Ele precisa formar a opinião dos seus clientes. Os seus clientes, eles precisam enxergar em você, na sua empresa, a opinião. Tem que ser, a partir dali é que você precisa ter essa opinião, tá bom? Escolha os seus clientes, porque senão, com certeza, eles irão te escolher. Gente,
Quantas vezes, quem já foi quem já entrou, obviamente, né? Quem já foi meu mentorado aí, sabe que é uma frase que eu falo muito. Demita o seu cliente. Nem todos os clientes, eles são clientes para você. Assim como você também não é para todos os clientes. Dentro do marketing, se a gente não souber exatamente quem é o nosso cliente, quem é a pessoa que nós queremos vender, sinceramente, nós vamos vender para qualquer um. E detalhe, a gente não vai vender para qualquer um. Ah, todo mundo é meu cliente. Não, nicha o seu cliente. Coloca ali todo o estereótipo dele. Homem de 55 anos, mulher de 35, tal. Nicha. Deixa isso claro, específico. Precisa. O ICP ele precisa estar muito bem montado. Ao lado do ICP, você tem que ter a sua persona. Quem é o perfil ali, ó, ideal do seu cliente? Quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Se o marketing não entender que a confiança ela faz parte de toda essa jornada e você só vai se tornar confiante daquela pessoa que você tem um vínculo, gente, não vai acontecer. Não vai. Então, construa confiança, escolha os seus clientes, porque senão eles vão te escolher, forme opinião, e aqui vem uma estratégia, tá? Prometa menos, entregue mais. A confiança vende repetidamente. E aqui, nesse prometa menos e entregue mais, eu amei essa estratégia. Eu amei. É a estratégia do baú secreto. Marca aí. É o seguinte, o que você vai fazer? Você vai listar todos os seus benefícios. Todos. 100%. Todos os seus benefícios. O que você entrega, como você entrega, que jeito você faz, este produto produto front-end, back-end, high-end, todos os seus produtos. As entregas deles, o e-book, a palestra, o curso, enfim, o produto, que seja às vezes o produto, né? O produto A, produto B, produto C, todos os produtos. Liste todos os seus produtos. Remova 30% deles. Sistematicamente pega ali 30%, se deu 10 produtos, evidentemente, deixa 3 de fora, 30%. Destes 30, obviamente, sobrou 70. Você vai vender esses 70. Só que você vai vender esses 70 como se fosse o seu 100%. Como se fosse o seu 100%. A expectativa do seu cliente precisa estar em cima dos 70% que você sabe, mas o seu cliente não sabe. E olha só, a partir do momento que você entrega o seu 70%, que para ele é 100%, quando você vai entregar os outros 30%, você surpreendeu ele. Você superou as expectativas dele. Olha isso! Estratégia do baú secreto. Adorei. Joel J foi assim, fantástico em cima disso, tá? De novo, estratégia do baú secreto, Joel J. Liste todos os seus benefícios, lista todos os seus benefícios, remove 30, vende de 70 como se fosse 100 e depois, na hora que você entregar os outros 30, você estará entregando mais, superando as expectativas do seu cliente. Fala se não é massa. A aula inteira, sinceramente, olha, podia acabar agora, que já estava pago já deu ROI, já deu retorno de você estar aqui me ouvindo 7h30 da manhã, com toda certeza. Isso aqui é fantástico, gente. Eu não tô falando só para empresa, tá? Não tô. Se você olhar para você como vendedor, se você olhar para você como SDR, se você olhar para você como gerente, como coordenador, enfim, qualquer posição, liste tudo que você faz, liste tudo que você entrega, tudo. Ontem eu caí numa visão tão assim que eu precisava de ter clareza de algumas coisas da minha vida, que eu escrevi 8 páginas. E não é 8 páginas de um caderninho, não, viu? São 8 páginas de um bloco deste tamanho aqui, ó. Asga brindes, ó. Asga brindes, tá? Gente, escreve tudo 100%, tira 30%, vende 70%. Vende 70% para o seu chefe do que você entrega como gerente.
Vende 70% para o seu chefe do que você entrega como coordenador. Vende 70% para o seu chefe do que você entrega como vendas, como vendedor. Vende 70%. Para ele vai ser 100. A hora que você entregar 30 a mais, você estará entregando, obviamente, mais do que o esperado. E aí, lógico, né? Faça isso de forma genuína também, tá? Ande a segunda milha, né? Ande, coma mais 1 quilo de sal, como tá na Bíblia. Isso é importante, tá bom? Marcas fortes. Nossa, eu achei muito legal. Muito bacana. O baú foi show, foi show. Olha só, próximo tema aqui, ó. Marcas fortes dominam categoria, tá? Por que as marcas elas vão dominar a categoria? Eu enumerei aqui 4 coisas. E detalhe, o preço está por último. O preço está por último. O preço está por último. Hoje nós estamos numa visão muito mais consistente de que, poxa, eu vou pagar mais caro porque eu fui melhor atendida. Eu vou pagar mais caro porque aquela marca conversa comigo. Aquela marca faz sentido para mim, agora aquela outra ali não faz. Olha como é importante você ter uma marca bem posicionada, que domina muito bem, tá? Segundo, conveniência. Conveniência. O segundo elemento de compra e de decisão. É o segundo elemento para que você possa tomar uma decisão para comprar algo, ser algo conveniente para você. Por que chama conveniência? Porque, cara, é um negócio prático que você já está ali. Sabe essa palavrinha? Eu já tô aqui mesmo. É um pouquinho mais caro, mas eu já tô aqui mesmo. Eu sou desse jeito. Meu Deus, me lasco com isso. Mas já tô aqui mesmo, deixa eu pegar. É conveniente. Então, o marketing, ele precisa estar onde é conveniente. Quem nunca passou no mercado, já comprou tudo que você tinha que comprar, tá na fila do mercado, corredor de um lado, corredor do outro. Esse aqui. Esse daqui também. Esse daqui. Gente, é conveniente. E detalhe, eles só colocam coisas ali estrategicamente pensadas, tá? Não tem nada ali que foi, nossa, a promoção realmente do dia, tá? É tudo pensado. O marketing pensou em tudo. Olha só como isso é importante, tá? Então, primeiro ponto, marca. Segundo, conveniência. Terceiro, comodidade. A conveniência, ela vai gerar comodidade, né? Isso é um elemento de decisão também de compra. Então, o marketing, ele precisa comprar se está... O marketing ele precisa pensar se está sendo cômodo para o meu cliente comprar devido ao produto ou não. Aonde ele está, como ele está, de que jeito que ele se comporta. E aí, lembrando, a primeira coisa que eu falei lá em cima, como é o comportamento desse meu cliente, tá? Faixa etária, enfim, tudo isso, tá bom? E por último, é o preço. O preço é o quarto elemento de decisão de uma compra. Ainda que os outros 3, eles possam ser involuntários, tá? Eles possam ser, eles não fiquem latentes, mas é fatal, é estudo científico isso aqui, tá? Então, primeiro, é a marca que vende. Segundo, é por conveniência. Terceiro, comodidade. E quarto, preço. Por isso que quando um cliente fala para você, tá caro, você tem que entender exatamente qual é a real objeção dele. Porque a real objeção dele normalmente não é o preço. A real objeção dele deve provavelmente algumas coisas assim, ó. Eu preciso de mais informações, eu não entendi direito o seu produto, será que ele realmente vai me servir? Então, a objeção ela precisa ser isolada, o preço ele precisa ser isolado para que você consiga entender exatamente qual a real objeção do cliente. Então, quando o cliente fala tá caro, a gente precisa perguntar, ok, se não fosse o valor, qual seria a sua dúvida hoje? Pronto, você isolou ali completamente a objeção dele e tá tentando entender aqui, ó, aonde que tá aqui o problema, tá bom? Então, prestar muita atenção nisso. Marca, conveniência, comodidade, por último, preço. Gente, efeito associativo. Tá vendo como não tinha a mínima possibilidade de eu mostrar as 3 aulas que eu tive do Flávio, do Caio e do
e do Joel em uma live só, em um estudo só, não tinha a mínima possibilidade, É muito conteúdo. E você vai ver, semana que vem vai ser do Joel J, do Caio Carneiro, hoje é do Joel, e na outra semana do Flávio Augusto, tá? Olha, do Flávio, imperdível, viu? Vamos lá. Efeito associativo. O que o Joel trouxe com o efeito associativo? O convívio com vencedores. Olha só, as pessoas elas querem conviver com vencedores. Então é isso que elas buscam para se associar. Eu não quero me associar a pessoas que são perdedoras. Assim como você não deveria. Ah, obrigada, querida. Ah, fofinha. Obrigada. Zelaine Nunes. Obrigada. Deus abençoe, viu? Nós não podemos nos associar com pessoas, nós não iremos, né, nos associar com pessoas, com empresas que não passam que a gente não quer viver, não quer conviver com elas. Então, o primeiro efeito associativo, tá, que o Joel trouxe, foi o convívio com vencedores. Afinal de contas, se você quer viver com pessoas que vão te inspirar, ou com pessoas que vão só te colocar para baixo, com pessoas reclamonas, com pessoas que ficam ali murmurando o tempo inteiro, pessoas que não são agradecidas, pessoas que não estão nem dispostas a agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Olha que dia lindo, com a graça de Deus. Se você está aqui com a graça de Deus, também você está vivo, está respirando. Olha só isso. Tantas pessoas hoje não acordaram, gente. Quantas pessoas hoje que infelizmente, né, dormiram aqui e nós acreditamos que acordaram, evidentemente, com o Senhor, né? Espero isso em nome de Jesus. Então, nós queremos conviver com vencedores. Os discípulos, eles quiseram conviver com o vencedor, que foi Jesus Cristo. E ainda assim, duvidaram, assim como nós duvidamos hoje em dia, e muito, né? Então, o primeiro efeito associativo que o Joel trouxe foi convívio com os vencedores. Segundo, colaborações estratégicas. Faça collabs para alcançar novos públicos e fortalecer sua marca. Gente, eu ainda estou terminando esse final de semana, eu termino aqui, mas eu vou começar a fazer entrevistas com algumas pessoas, sabe? Para quem não sabe, eu tenho uma empresa chamada Zenit, e Zenit significa o topo, o ponto mais alto. E só que para você chegar no ponto mais alto, você precisa trabalhar a sua base, a sua estrutura, para que essa estrutura de base aqui ela seja forte para alcançar aqui o seu CNPJ, né? Então a base é o seu CPF, a sua estrutura é o seu CNPJ. E para que você possa chegar aqui no topo, no ponto mais alto, no seu Zenit, você precisa deixar isso daqui forte. E aí, o que eu imaginei, o que eu imagino, o que eu vejo é o seguinte: não tem como nós chegarmos no ponto mais alto se nós não firmarmos a nossa base. E a nossa base é o nosso CPF. Então, a principal pergunta que eu vou fazer para essas pessoas é: o que você teve que mudar? O que você precisou trabalhar em si primeiro para que você chegasse aonde você chegou? Essa vai ser, assim, a pergunta principal de tudo. Ah, obrigada, Fê! Deus abençoe, viu, meu amor? Deus abençoe, muito obrigada. Então, assim, o que você precisou trabalhar na sua base? O que você precisou, afiar o seu machado aqui embaixo, no seu CPF, para construir o seu CNPJ e chegar aqui no topo da forma como você chegou. Então, essa é a principal. Bom dia, Lu! Obrigada! Essa é a principal pergunta que eu quero fazer. Por quê? A partir do momento que eu faço esse tipo de estratégia, porque é uma estratégia, tá? O efeito associativo, ele é uma estratégia, porque imagina assim, ó, eu já tenho, obviamente, as pessoas que me seguem. Você entende que existe um outro público, por exemplo, com o Felipe. Felipe é um meu amigo que provavelmente vai ser uma das primeiras pessoas que eu vou falar isso, não porque ele é meu amigo, porque ele teve superações. Detalhe, ninguém vai entrar nessa collab
se não tiver resultado de alguma coisa, em alguma área da sua vida. Você, veja, ninguém vai te seguir, ninguém iria me seguir, ninguém iria me ouvir se não soubesse dos resultados que eu carrego. E todos ainda que eu quero ter. Mas porque eu passei por algo, eu consegui vencer alguma coisa, eu tenho algum tipo de voz para que eu possa falar para qualquer um de vocês. Então, é a pessoa que passou por algo, superou e hoje pode contar a sua história. A collab, ela precisa ser feita dessa forma. Dentro do seu marketing, você precisa trabalhar exatamente fazendo estes efeitos associativos. E isso vai fazer com que você ganhe o público. Isso vai fazer com que você ganhe força com a sua marca. Isso vai fazer com que você consiga reter, principalmente, a atenção das pessoas, tá bom? Terceiro, ampliação de alcance. O efeito associativo gera visibilidade orgânica e credibilidade. Olha só isso. A partir do momento que eu convivo com vencedores, a partir do momento que eu estou com eles e faço associações com eles, eu ganho visibilidade orgânica e credibilidade também. Olha como isso é importante. Gente, trabalhem isso no seu branding pessoal. Trabalhem o efeito associativo no seu branding pessoal. Olha como isso é importante, tá? E isso daqui foi a parte que o Joel J trouxe. Gente, tá pesado hoje, né? Não sei não se eu vou continuar aqui, hein? Vocês não estão cansados? Fala aí se vocês estão cansados. Se estiver cansado, eu paro, hein? Ainda tem algumas coisas aqui, ainda tem aula aqui ainda, hein? Diferenciação ou preço. Duas formas de vencer, tá? Duas formas. Olha só. O que o Joel falou aqui? Só existem duas formas de você vencer no marketing. Pelo preço ou pela diferenciação. Se você lutar por preço, você vai ser mais do mesmo. Se você lutar para ser diferente, aí você tem aí um oceano. Tá cansado? Ah, Map, você tá fazendo escada? Pode descer daí. Gente, olha só, eu vou contar. Map, esse moço, nós participamos de uma corrida no Gym Rats, né? Nós trabalhamos com uma empresa fantástica nos Estados Unidos, que é a Carve. Nós temos o quê? Uma corrida maluca dos ratos de academia. E ele falou assim que o tempo que eu ficasse de live, ele ficaria na escada para ficar lá em primeiro lugar. Pois eu vou parar agora, gente, a live só por causa de MAP, para que a gente não tenha problemas, porque senão depois sou eu que tenho que ficar lá na escada para passar ele. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Valeu, Fê, vamos lá. Olha só, duas formas de vencer. Então, ou é pelo preço ou é pela diferenciação. Se você não tem dinheiro em caixa para competir por preço, precisa ser diferente. É simples. Se você não tem condições de baixar o seu valor, se você não tem condições de investir mais, por causa que você não tem esse valor em mão, esse budget em mão, você precisa ser diferente. Você precisa criar alternativas para que você consiga sair daquele marasmo, para que você possa sair daquela mesmice. Então, se você está em uma empresa onde ela vende um produto que é mais do mesmo, você precisa buscar ser diferente. O marketing ele precisa te auxiliar nisso, mas sinceramente eu não gosto muito de ficar jogando para o outro. Se eu estou na frente vendendo, eu preciso criar o meu diferencial, eu preciso criar ali o meu passo a passo, por que o meu vai ser diferente e por que o outro, vendendo a mesma coisa, está vendendo de forma errada, digamos assim. Isso é importante, tá? Então, duas formas de vencer. Primeiro, ou vai ser pelo preço, ou vai ser pela diferenciação. Um dos dois, tá? Frequência vence talento. Frequência vence talento. E eis a pessoa que fala para vocês. Eu não sou a pessoa de talentos. Eu não sou. Mas eu procuro ser uma pessoa frequente em tudo que eu faço. Não é fácil. Já desisti de N coisas no meio do caminho já. Muitas. Mas estou aprendendo. Tá? Frequência vence talento. Olha só. 2 publicações diárias é melhor do que nenhuma. Fazer uma live durante a semana
é melhor do que nenhuma. Eu gostaria de fazer todo dia. Nossa, eu teria conteúdo para ficar falando com vocês todos os dias. Primeiro porque eu gosto, sabe? É algo que me dá prazer, é algo que eu me sinto bem. Olha, fazer isso daqui e vender, meu Deus do céu. Dar treinamento e vender, eu sou assim apaixonada por isso. Apaixonada. Ajudar empresas a crescer, mostrar para elas, tirar elas de uma caixinha, sabe? Tirar elas de uma caixinha e mostrar dar uma outra visão para essas empresas. É assim, para mim é o suprassumo. Eu amo fazer isso. Então você precisa ser frequente. Nem sempre o seu talento ele vai vencer. Eu não tenho talento para a parte financeira, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nenhum. Eu sou, assim, um zero à esquerda. Estou começando a aprender? Estou. É algo que eu preciso melhorar? É. Então, olha só. Identifico quais são os meus problemas, onde eu não tenho tanto talento, para que eu possa melhorar. E a frequência vence o talento. 2 publicações diárias é melhor do que nenhuma ou só do que uma. Se você publica 2 vezes na semana, eu tô falando publicações, gente, mas vocês podem atualizar isso daí pro meio de vocês, tá bom? Qual é o grande X aqui? 2 vezes é melhor do que nenhuma, 7 vezes é melhor do que 2 e 365 anos de constância é melhor do que nada. O marketing, ele precisa ser conhecido para que ele possa vencer e romper dentro daquela categoria dele. Esse é um ponto. O marketing ele precisa romper dentro da categoria dele. E com isso, a retenção, a atenção, o JJ falou que a atenção ela é o novo petróleo da indústria. Olha como é forte, olha a analogia que ele fez. Ele fez a analogia com o petróleo. Gente, petróleo é ouro quase, certo? É um commodity extremamente importante para nós. Hoje, eu acho que quase 50% é feito com petróleo, sem contar gasolina, enfim, tudo mais, tá bom? Então, olha só, a atenção é o novo petróleo. A atenção é o novo petróleo. E aqui ele colocou um gráfico até de pizza. Ele não, né? Eu coloquei, mas em cima do que ele deu, eu fiz um gráfico aqui de pizza aqui, tá? Explicando por que a atenção é o novo petróleo. Primeiro, que é o maior ali. A gente está falando de cerca de 35%, tá? 35% da fatia dessa pizza é retenção da atenção. Então, se você não conseguir reter a atenção do seu cliente, reter a atenção do seu prospect, o seu marketing, ele foi rasgado, o dinheiro jogado no lixo. É isso que foi feito com o seu marketing, tá? Então, 35% é a retenção da atenção. Segundo, 25% é a clareza da mensagem. Se eu não for clara no que eu transmito, 25% do meu dinheiro eu estou jogando fora. Primeiro, então, reter a atenção, 35%. Segundo, clareza da mensagem. Terceiro, frequência. Falamos isso aqui em cima, ó. Frequência vence talento, tá bom? Frequência vence talento. Então, se eu não trabalhar de forma frequente, se eu não tiver clareza nas mensagens e se eu não reter a atenção, tá? Estou com problemas no meu marketing. E, de novo, não é somente no marketing da empresa, é no seu marketing pessoal, no seu branding pessoal, beleza? Quarto, diferenciação. Temos que ser diferente. Que cerca de 15% da atenção do seu cliente está em diferenciação. E quinto, e não menos importante, está em outros fatores. São 5%, são outros fatores, tá? E para quem não marcou, marque. Depois eu vou deixar o link aqui para que vocês possam baixar esse e-book, tá bom? Então, primeiro fator, retenção da atenção, 35%. Segundo, clareza da mensagem, 25%. Terceiro, frequência, você precisa ser frequente, 20%. E quarto, diferenciação, 15% e outros 5%. Fechou? Hoje em dia, por nós estarmos nessa economia de atenção, né? Porque todo mundo disputa a atenção de todo mundo, né? Aqui na internet,
pessoalmente. Por que eu falo pessoalmente? Porque pessoalmente você tá com uma pessoa e você está disputando a atenção dela, porque ela normalmente ela está onde? No celular. Normalmente ela está no celular. Então você também disputa a atenção das pessoas que estão próximas de você. Olha aonde chegamos, hein? Onde chegamos, tá? Então, quanto mais uma pessoa ela presta atenção em você, mais, ou no seu negócio, obviamente é melhor, porque ela vai te dar mais ouvidos, tá? Tá acabando, tá acabando. Promessas claras vendem. Promessas claras vendem. Olha só, se eu tiver uma confusão de imagens, uma confusão de propostas, se eu não for clara no que eu quero passar, se eu não tiver clareza no que eu quero passar, o marketing, ele é assim, ó, lapidado. Ele precisa ser lapidado constantemente. Então, quando eu tenho uma confusão, a confusão, ele colocou assim, ó, a confusão é inimiga da conversão. A confusão, ela é inimiga da conversão. As pessoas tomam decisões baseadas em duas coisas. Anota isso. Duas coisas. Vontade de ganhar ou medo de perder. As pessoas tomam decisões baseadas em duas coisas. Ou eu preciso ganhar alguma coisa, ou eu tenho medo de perder algo. É isso. A sua venda, o seu marketing, ele precisa ser baseado em cima desses dois pontos. Por que você vai comprar uma bolsa? Porque você quer ganhar. Você quer ganhar algo. Você quer ganhar prestígio, você quer mostrar para as amigas. Por que o homem ele vai comprar uma carteira, um relógio? Por causa disso. Ele tem medo de perder a credibilidade. Nós só compramos ou por medo de perder ou com vontade de ganhar. Beleza? Bom, gente, atividade-chave do seu negócio. O que você precisa fazer? Você precisa identificar, executar e principalmente delegar. Se você não trabalhar de forma consciente, tá? Se você, dentro do seu marketing, se você se você não identificar exatamente o que você precisa fazer, como você tem que fazer, se você não conseguir executar de forma que você seja motivado, da forma como você está sendo motivado, o restante você precisa delegar. Então, você identifica e descobre as atividades que precisam de você independente das circunstâncias. É você que tem que fazer. Executar as atividades consistente, mesmo que se você não tiver motivado. Esse daqui é para acabar. Mesmo que você não tiver motivado, você tem que fazer. E o que, obviamente, você conseguir, você delegue. E agora, assim como eu ensinei vocês aqui em cima, que vocês precisam trabalhar o baú, eu vou trabalhar o baú com vocês. Eu entreguei aqui 100% para vocês, mas tem 30% que ficará dentro do e-book que eu vou deixar, tá bom? Aqui eu vou colocar os princípios, como aplicar esses princípios. Tanto de reposicionamento de cliente, nível de frequência, crie um nível de frequência consistente, indique seu diferencial e torne-se óbvio, tá? Pergunte a 10 clientes o que você vende e estruture uma campanha de indicação. Gente, a estrutura de campanha de indicação de Flávio Augusto é, assim, absolutamente fantástica. Fantástica. Tá bom? Semana que vem será a parte de marketing do que o Caio Carneiro trouxe sobre marketing. E na outra semana será sobre marketing no ponto de vista do Flávio Augusto. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu superei todos os dias, viu? Todos os dias. Não tinha a mínima possibilidade de eu trazer os 3 em um dia só. Não tinha. Vocês iam perder conteúdo e realmente eu quero passar para vocês tudo o que eu aprendi lá. Tudo, de verdade. Tudo que eu fui anotando, isso aqui foi tudo, todos os pontos que eu fui anotando, tudo que eu consegui trabalhar, tudo que eu consegui extrair de lá. Eu espero que eu tenha passado para vocês. Vou disponibilizar esse vídeo aqui também no YouTube, vai ficar lá. E eu vou colocar o link também desse e-book para que vocês possam baixar.
tá bom? Deus abençoe muito vocês, um ótimo final de semana, fiquem com Deus, um beijo e muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Que o Senhor possa, não digo recompensá-los, mas que o Senhor possa ver o esforço de vocês, que se não for pelo talento, mas que seja, obviamente, pela frequência, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, MAP, pode sair da escada já. Obrigada, Valzinha, obrigada, MAP, que bom, graças a Deus. Deus seja louvado. Beijo, até mais, gente. Um abraço.